Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais uma vez, para um tempo especial com a palavra de Deus aberta. É um privilégio para nós podermos abrir a palavra no nosso país com toda a liberdade, poder pensar com Deus por meio de várias doutrinas que são reveladas aqui na palavra de Deus e alimenta a nossa fé para que nós possamos correr a corrida que Deus propôs para cada um de nós, com os olhos no autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Nós podemos andar hoje em novidade de vida. Se você pode, abra sua Bíblia comigo nessa manhã em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, e vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Messias de Israel, o nosso Redentor, nós achegamos diante do trono da graça, ó Pai, para te louvar, te exaltar, glorificar seu santo nome. Muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por sua presença conosco. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Fala conosco, Senhor. Alimente a nossa fé e que possamos ver a boa mão do nosso Deus agindo em nós e através de nós nessa semana. Pai, nós clamamos por cada um que nessa manhã está, ó Pai, de joelhos, pedindo, ó Pai, uma cura física, emocional, uma provisão financeira, uma restauração, uma reconciliação. Ó Pai, que o Senhor possa operar milagres da graça em nossas vidas nessa semana que inicia, ó Pai. Por favor, nos orienta no caminho que devemos andar, nos aconselha, ó Pai, debaixo das suas vistas, como está escrito em Salmos 32, versículo 8. Te agradecemos por esse momento e te louvamos, te exaltamos e, por favor, Senhor, fale conosco. Em nome de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Romanos capítulo 6, versículo 4, está escrito: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E a parte que eu quero aqui é a parte final deste versículo. Que nós andemos em novidade de vida. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós andávamos antes de conhecer Jesus como Salvador. Deus, Ele nos dá todas as suas promessas, nos dá todo o suporte para que nós possamos glorificá-lo no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Deus, Ele fez algo maravilhoso por nós na cruz do Calvário. E hoje, podemos andar em novidade de vida. A graça de Deus nos impulsiona para andar em novidade de vida. A graça de Deus nos faz brilhar na nossa corrida da fé. A graça de Deus, o tempo todo operando em nossas vidas, nos restaurando, nos mostrando a cruz do Calvário como consumada a obra. Por cada um de nós, nós podemos hoje andar em novidade de vida com prudência. Com prudência. E esta é a mensagem hoje. Andar em novidade de vida com prudência. Em Efésios capítulo 5, olha comigo. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Paulo nos exorta a andarmos prudentemente. Versículos 15 a 21, Paulo diz o seguinte. Efésios capítulo 5, versículo 15 a 21. Paulo disse: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha que versículos maravilhosos para nós nessa manhã. Que exortação do apóstolo Paulo para cada um de nós nessa manhã de domingo. Então é crucial que nós entendamos que Deus nos chama a andar em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente, mas com prudência. Paulo aqui exorta a andarmos prudentemente. O que significa prudentemente? Significa agir de forma cuidadosa, ser sábio, ponderado, ou ponderada, né? E cautelosa. Andar prudentemente, andar com cuidado, ser sábio, sábios nas decisões que nós tomamos, discernir o ambiente, discernir as coisas que estão adiante de nós e ser cuidadosos. E aplicando a palavra de Deus, permitindo o Espírito Santo fazer a palavra de Deus prática em nossas vidas, em cada uma das nossas decisões que tomamos constantemente, diariamente, em nossas vidas. Né? Também ele fala para não sermos nécios. Nécios. Não sermos nécios. Nécios significa desprovido de conhecimento. Uma palavra mais forte, estúpido. Não sejam nécios, não sejam desprovidos de conhecimento, nem estúpidos nas suas decisões, no seu caminhar, no seu andar. Lembra? Vede prudentemente como andais, como nós devemos andar no nosso dia a dia. Também Paulo nos fala para não sermos insensatos. Insensato significa imprudentes, agindo sem discernimento. Agindo sem discernimento do Espírito, sem discernimento, né, do que Deus está fazendo em nossas vidas, no dia que se chama hoje. E também, mas ele nos fala para sermos sábios e procurar conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. E como nós podemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas no dia que se chama hoje? Por meio da palavra de Deus. Ela é que nos orienta no caminho que devemos andar. E debaixo das vistas do nosso Deus, nós podemos tomar decisões que impactam as pessoas à nossa volta, mas também podemos brilhar sem fazer nada, simplesmente estando no centro da vontade de Deus. A graça de Deus, ela nos motiva a desfrutar do amor incondicional de Deus para as nossas vidas a cada instante do nosso caminhar, do nosso andar. Mas qual o problema? O problema é que a maioria das vezes, nós, filhos de Deus, nascidos de novo, né, salvos pela graça de Deus, agimos por impulso, precipitadamente, ou agimos pela emoção do momento e tomamos decisões e falamos coisas e acabamos machucando as pessoas, machucando a nós mesmos e acabamos não sendo prudentes no nosso caminhar. Isso acontece com todos nós. Pode ser o pastor mais famoso do mundo, como pode ser uma pessoa que nasceu de novo neste momento. Todos nós estamos sujeitos a andar imprudentemente, não sendo sábios, agir por impulso, pela emoção do momento e tomar decisões que, com o tempo, nós perceberemos que não era a vontade de Deus para as nossas vidas naquele exato momento. Então, nós precisamos ser sábios. Provérbios, capítulo 14, versículo 8, está escrito. Provérbios, capítulo 14, versículo 8, está escrito. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho.
mas a astutícia dos insensatos, estultícia dos insensatos é enganadora. Olha, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, o caminho que Deus colocou para que ele caminhar nesse exato momento. E como nós entendemos o caminho que estamos? Buscando discernimento na palavra de Deus. Pedindo orientação ao Espírito Santo. E não sendo insensatos. Porque o insensato, né, ele é imprudente, ele age sem discernimento. E aí se torna enganadora, no sentido aqui, né, os insensatos. Então nós precisamos discernir qual é a vontade de Deus para nós no dia que se chama hoje, agora. O que nós estamos fazendo das nossas vidas, o que nós estamos fazendo no nosso chamado. Isso é tão prático para mim, como pastor, como para todos nós, neste dia que se chama hoje. Como nós estamos tendo discernimento, como está o nosso caminhar em novidade de vida. Nós estamos sendo prudentes ou imprudentes no nosso caminhar. Muitos dos filhos de Deus, isso é uma realidade. Eu tenho conversado com algumas pessoas e vejo como isso é tão real na vida de muitos filhos de Deus, nesse dia que se chama hoje. Estão agindo imprudentemente na vida com Deus e acabam empacados. Param na vida deles com Deus no dia a dia, né? Desiste facilmente de continuar a corrida da fé. E muitos no nosso meio chegam a pensar que não tem mais jeito, não tem mais solução. Não tem mais solução. A vergonha, ou até mesmo o orgulho, impede a pessoa de voltar ao primeiro amor, voltar a correr a corrida da fé. E essas pessoas estão deixando de desfrutar da vontade de Deus para as suas vidas no dia de hoje. Então, muitos acham que não tem mais jeito, não tem mais solução. Esse aqui eu já parei, já caminhei, isso faz parte do passado. E estão, desmotivados. Estão parados. Acham que não tem mais solução, porque não estão ouvindo a graça de Deus. Não estão ouvindo a mensagem da obra consumada. Porque quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, nós vamos ver que o coração mais duro que existe, Deus pode quebrantar a qualquer instante. Deus pode fazer lá pela pessoa que nós achamos que não tem mais solução. Deus pode fazer dela um canal da graça de Deus, um troféu da graça de Deus. Em 2 Crônicas 33, olha aqui comigo, 2 Crônicas 33, tem um rei de Judá que, se você fosse observar ele hoje, ele ia falar com ele, esse não tem mais jeito. Esse aí vai para o inferno direto. Olha as atitudes dele. Olha as ações que ele tem praticado. E esse rei, em 2 Crônicas 33, chama Manassés. Manassés, ele praticou coisas terríveis. Aqui no versículo 2, fala que ele fez o que era mal perante o Senhor. Ele fez o que era mal perante o Senhor. No versículo 3, ele tornou edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares a Balaíns e fez postes ídolos e se prostrou diante de todo o exército e a serviu. Olha como é interessante para nós pensar nessa manhã. O filho de Ezequias. O filho de Ezequias. Manassés é o filho de Ezequias, o rei que confiou no Senhor de tal forma que não houve outra antes dele ou depois dele. Ezequias, que aquele que chorou, quando soube que iria morrer no seu quarto, e Deus mandou Isaías voltar lá e falar, eu vi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração, vou acrescentar 15 anos.
Ezequias, aquele mesmo, que quando Senaqueribe, rei da Síria, veio contra Judá, Deus enviou seu anjo, uma noite só matou 185 mil homens. Ezequias, um homem de fé, um homem que confiava no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Manassés, seu filho. Ezequias tirou o poste ídolo que os judeus colocaram aquela serpente de bronze, que lá de Números 21, que foi levantada no deserto por Moisés, que quando um judeu, um hebreu era mordido pela serpente, se virasse para a serpente de bronze, era curado. Essa mesma passagem Jesus usou com Nicodemos em João capítulo 3. Em João capítulo 3, sabe, Ezequias tirou essa estátua, essa de bronze que os hebreus trouxeram do deserto e colocaram na casa do Senhor. Ezequias tirou e queimou, jogou fora. Agora Manassés, seu filho, ele coloca coisas terríveis na casa de Deus. No versículo 3, ele levantou altares a Balaíns e fez poste ídolos e se prostrou diante de todo o exército dos céus. O filho de Manassés, o filho de Ezequias, Manassés. No versículo 4, ele edificou altares à casa do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porém o meu nome para sempre. No versículo 6, olha o que Manassés fez. Ele queimou os seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Esse vale está ao lado de Jerusalém e é conhecido, e está lá hoje. Você pode ir lá e visitar. Chama Vale as Portas do Inferno. E sabe que esse lugar lá em Jerusalém tem vídeos. Você chega lá para visitar lá, não tem nada construído lá. São matos. Uma coisa terrível. Está até hoje esse lugar onde Manassés queimou seus filhos em oferta para deuses dos céus. É um lugar que até hoje as pessoas chegam lá e visitam o mesmo lugar onde, né, Judas Iscariote pulou e se enforcou e morreu, e suas entranhas saíram para fora. Está lá até hoje. Jerusalém está toda construída, toda moderna, mas este lugar não construíram nada nele. Os judeus não fizeram nada nele. Está lá. E olha, Manassés queimou seus filhos como oferta no vale de Inom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros e prosseguiam em fazer o que era mal perante o Senhor para o provocar ira. No versículo 7, também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão, seu filho, nessa casa em Jerusalém, nessa casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porém o meu nome para sempre. E no versículo 9, Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Aí você pega esse texto e analisa Manassés. Aí você vai falar assim, esse vai para o inferno. Esse não tem jeito, não. Esse não tem mais jeito. Olha, o que ele fez, coisas terríveis. E uma pessoa que provavelmente cresceu vendo os milagres de Deus, vendo seu pai orando, vendo seu pai clamando, vendo seu pai sendo honrado pela sua fé. Ele cresceu vendo testemunhos dos milagres de Deus. E ele fez coisas terríveis. Esse não, a nossas listas não tem mais jeito. Mas sabe, olha que fantástico como a graça de Deus, ela é impactante em nossas vidas. No versículo 10, falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvido. Não deram ouvido ao Senhor, não deram ouvidos ao Senhor, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e levaram a Babilônia. Aí, o que aconteceu?
Olha o milagre da graça de Deus. Para um homem terrível, um homem que consultava feiticeiros, necromantes, um homem que queimou seus próprios filhos num lugar terrível, que existe até hoje. No versículo 12, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Olha, Manassés, ele buscou o Senhor, ele de todo o seu coração se humilhou e Deus se tornou favorável ao maior pecador de Israel. Ele tornou favorável a Manassés e restaurou Manassés e trouxe ele de volta. E agora, qual foi a atitude de Manassés? Depois de ver esse milagre acontecer, ele começou a andar prudentemente. Ele teve um novo começo. Ele retirou tudo que ele tinha feito de errado da casa do Senhor. Ele começou a consertar todos os seus erros. Ele, na verdade, começou a andar uma vida nova. Ele tornou, no versículo 14, depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale e entrada da porta do peixe, abrangindo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares na casa da cidade, em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graça, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda continuava sacrificando os altos. Ele converteu. Ele deixou as coisas que para trás, que ele fez, ele deixou para trás e avançou para diante. Ele reconheceu o Deus de Abraão, Isaac e Jacó e teve uma mudança radical de vida. Radical. No versículo 18, 19. Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele. Todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura. Antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. A tradução aqui. Então, ele teve um novo começo. Ele começou a andar prudentemente, né, diante do Senhor. O Senhor, né, literalmente mudou a vida de Manassés. Ele orou a Deus e Deus tornou favorável para com ele. Deus perdoou Manassés e o fez voltar para Jerusalém, né? E ele consertou tudo que ele tinha feito de errado. Deus pode mudar o coração mais duro que existe. Deus pode. A graça de Deus pode mudar o coração mais duro que existe no dia que se chama hoje. Onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Amém. A graça de Deus restaura cada um de nós diariamente. Este, amados irmãos, é o mesmo princípio para conosco. Deus deseja que sejamos prudentes em nosso andar. Ele quer que as nossas decisões nos levem a desfrutar da sua vontade para as nossas vidas, no dia que se chama hoje. Então, Paulo nos motiva, aqui em Efésios 5, a encher-nos do Espírito Santo. Encher-nos do Espírito Santo. Isso significa submeter a palavra de Deus, colocando-a em prática em nossas vidas, experimentando assim qual seja a boa, perfeita vontade de Deus para nós. Quando nós
submetemos ao Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para que está implantada em nossos corações, para se tornar prática, rema em nossas vidas, e isso nos faz cheios do Espírito Santo, faz nos brilhar mais e mais no nosso andar, no nosso caminhar, e a graça de Deus torna visível nas nossas atitudes, nas nossas ações, nas nossas decisões, porque estamos andando em novidade de vida e prudentemente. Isso é maravilhoso para nós nessa manhã de domingo. Em Mateus capítulo 7, olha comigo. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Jesus disse o seguinte. Versículos 24 a 27, está escrito. Mateus 7, versículo 24 a 25. Todo aquele, pois, que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato. A um homem insensato de Provérbios aí, né? O que é imprudente, que age sem discernimento. O que não coloca em prática a palavra de Deus é como um insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, nós devemos encher-nos do Espírito Santo, andar em novidade de vida. Quando nós caímos, confessamos, a graça de Deus nos restaura, a nossa comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Nós submetemos a palavra de Deus que foi implantada em nossos corações, e o Espírito Santo nos dá sabedoria e discernimento para colocarmos em prática, e assim torna visível nós, homens e mulheres, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, e assim experimentamos qual seja a perfeita, boa vontade de Deus, boa e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, no dia que se chama hoje. Então, nós sabemos que a palavra de Deus, por meio da palavra de Deus, que podemos dar a volta por cima. Que a pessoa hoje que nós conhecemos, que está com o coração duro, Deus pode fazer dele ou dela um troféu da graça no dia que se chama hoje. Deus pode nos fazer dar a volta por cima e andarmos em novidade de vida, sem culpa, sem condenação. A obra de Jesus na cruz nos proporciona a viver hoje e o agora, como se nunca tivéssemos pecado em nossas vidas. Isso é fantástico para nós, é algo sobrenatural, é prático. Podemos andar agora como se nunca tivéssemos tido um pensamento ruim, por causa do sangue de Cristo, que purifica nossas consciências de obras mortas, como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 14. Deus nos deu um novo começo, e sabe, Deus nos dá novos começos. Em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que todas se fizeram novas. Essa é aplicável. Quando uma pessoa nasce de novo, nós falamos esse versículo para a pessoa. As coisas antigas já se passaram. Mas nós que já temos uma corrida da fé com Deus de anos, é tão prático para nós, porque hoje o inimigo, o nosso acusador, que nos acusa de dia e de noite, como está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10, ele nos acusa o tempo todo de nossos erros, fracassos do passado. Nós nos blindamos com a palavra de Deus. Olha, Deus já me deu um novo começo e Ele me dá um novo começo hoje. Dia 9 de novembro de 2025. Eu posso andar em novidade de vida, deixando as coisas que para trás ficaram, permitindo que o sangue de Cristo purifique a nossa consciência de obras mortas e andar hoje em novidade de vida prudentemente,
conhecendo a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para as nossas vidas, por meio da sua palavra. E o Espírito Santo, ele vai usá-la. E Paulo disse, uma coisa eu faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram. E avanço para as que adiante de mim estão. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Então, a graça de Deus está disponível para cada um de nós hoje. Em Isaías 43, Isaías capítulo 43, está escrito, versículos 18, 19 e 25, está escrito, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. No versículo 25, eu mesmo sou que apago a tua transgressão por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, diz o Senhor. Eis que faço coisas novas. Deus está fazendo algo novo nessa manhã de domingo em nossas vidas, na vida de cada um de nós, neste exato momento. Então, vamos juntos andar como sábios. Vamos ser cautelosos e buscar aconselhamento na palavra com o nosso Deus no dia que se chama hoje. Deus pode mudar a sua realidade. Deus pode fazer algo que vai gerar muitas glórias a Ele na sua vida neste momento. É hora de levantar, é hora de erguer. Deus se tornou favorável ao maior pecador do Velho Testamento, Manassés. E este é o nosso Deus. Ele é favorável para cada um de nós nessa manhã de domingo. Não há mais condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Paulo disse em Romanos 7, só para a gente concluir nessa manhã, Romanos 7, Paulo diz o seguinte, Romanos capítulo 7, versículos 24 a capítulo 8, versículo 1. Paulo disse, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Miserável homem que sou, disse Paulo. Ele fala no contexto, sempre que quero fazer o bem, faço o mal. E essa é a conclusão, miserável homem que sou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus é favorável para cada um de nós nesta manhã de domingo. Assim como ele foi favorável a Manassés, ele é favorável para nós hoje. Que somos filhos, que somos herdeiros, que somos embaixadores, que somos cartas vivas, que somos pedras no edifício espiritual. Tudo isso somos parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus. E a graça de Deus operante em nós, 24 horas por dia, nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Uau! Fantástico para nós nesta manhã. Deus está nos chamando, no dia que se chama hoje, a viver e andar em novidade de vida prudentemente. Isso significa deixar o que para trás ficou e avançar para o que está diante de nós. A graça de Deus nos proporciona um novo começo com Ele. A graça de Deus nos restaura e nos coloca de pé para andarmos em novidade de vida e com prudência. A graça de Deus nos impulsiona a depender completamente do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A graça de Deus não exige nada
de nós dessa manhã, simplesmente que nós nos voltemos para a cruz do Calvário. Assim como o povo no deserto se viravam para a serpente de bronze e eram salvos. Deus, Ele quer que nós nos voltemos para a cruz. Todo momento, toda hora que nós tomemos a nossa cruz de identificação, crucificado com Cristo, morto com Cristo, sepultado com Cristo, ressurreto com Cristo. E agora podemos andar em novidade de vida, com prudência, uma vida que agrade a Deus, uma vida de fé, uma vida que toque nos corações das pessoas lá fora. Que as pessoas olham e falam, uau, olha a vida do Geraldo, olha a vida do Cliff, olha a vida da Marta, olha a vida daquele fulano de tal, olha, quero conhecer esse Deus também. A graça de Deus operando em nossas vidas sempre vai colocar acima de todos os erros e fracassos que nós tivemos ou teremos. Nós não merecemos, mas o amor de Deus cobre multidões de pecado. Deus nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. E nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 38 e 39. Então, amados irmãos, é hora de levantar, é hora de agir, é hora de dar a volta por cima, é hora de ver Deus te promover e fazer da sua vida um troféu da graça. É hora de andar, correr, porém em novidade de vida e com prudência. Uma vida nova, de qualidade diferente da vida que andávamos anteriormente. Deus agradará da nossa fé, Ele agrada da nossa fé, e se for preciso, Ele moverá este mundo tenebroso em nosso benefício, pois o que agrada a nosso Deus é a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então sejamos corajosos e permitir que Deus nos oriente no caminho que devemos andar e que possamos andar em novidade de vida, prudentemente, não sendo nécios, não sendo insensatos, mas sempre procurando compreender qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para nossas vidas, por meio da sua palavra. Vale a pena. Com Deus, vale a pena. O Espírito Santo, Ele vai encher-nos, Ele vai nos orientar debaixo das vistas do nosso Pai, o caminho que devemos andar. Sejamos cautelosos, sejamos prudentes, sejamos sábios, porque Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, por nós, Ele se agrada da nossa fé. E a nossa fé faz toda a diferença no nosso caminhar, no nosso andar, prudentemente, no dia que se chama hoje. Amém? Amém. Se você está nos assistindo nessa manhã ou durante a semana e ainda não tem certeza da sua salvação, sente um vazio no coração, sabe, não deixe para amanhã a decisão que você tem que tomar com Deus, porque amanhã pode ser tarde demais. A palavra de Deus fala que Deus amou você e eu de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar e nos dar vida eterna com Ele. João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Mas Deus nos ama. Deus provou o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, se você ainda não tem certeza da sua salvação, eu convido agora a orar comigo. Onde você está e como você está? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e um dia, muito em breve, voltará para nos buscar. Eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me dê um novo começo, uma nova vida, uma nova esperança. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém.
Sabe, se você orou assim pela primeira vez. 2 Coríntios 5,17, que nós citamos essa mensagem. Está escrito que nova criatura é. As coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, fala que você tem a vida eterna. Então, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, por favor, te peço entre em contato comigo, seja aqui pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Andemos nós em novidade de vida prudentemente e desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas no dia que se chama hoje. Essa semana é a semana da vitória, é a semana dos milagres, é a semana que nós podemos regozijar no Senhor, porque a graça de Deus irá nos impulsionar a viver em novidade de vida prudentemente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.